Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, continuamos o nosso curso a respeito da divina pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós, com a aula passada, encerramos a primeira parte do curso, a parte mais propriamente chamada de Cristologia, ou seja, quem és tu, ó Cristo? Né? O que é que nós precisamos crer? Jesus pergunta a São Pedro: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus não fez essa pergunta a São Pedro porque ele estivesse com a crise de identidade. Né? Eu não sei quem eu sou. Né? Quem que eu sou, o que eu estou, para onde eu vou. Jesus não estava com crise de identidade. É porque é importante nós crermos. É importante nós sabermos, né, quem ele realmente é, porque esta verdade, ela é salvífica. O que acontece é que aquilo que São Pedro viu, que Jesus é o Messias, o Filho de Deus encarnado, ou seja, esse mistério da encarnação, é verdade que precisa ser completada. E Jesus começa então a falar que ele deve subir para Jerusalém, onde ele irá morrer. Esta é uma segunda fase, digamos assim, pedagógica de nosso Senhor Jesus Cristo para os apóstolos, e ele vai tentar fazer com que eles tenham fé nessa realidade da redenção. Então, começa, digamos assim, seguindo o esquema mais ou menos dos evangelhos sinóticos, uma segunda parte que a gente pode chamar de soteriologia. Então, a primeira parte, Cristologia, quem é Jesus, segunda parte, soteriologia. E nós iniciamos com a aula de hoje a segunda parte, que é a parte de soteriologia. Agora, dito isto, feita esta divisão pedagógica, que é uma divisão pedagógica que a gente poderia dizer, de alguma maneira, que foi feita pelo próprio Jesus, nosso Senhor, fez isso, conduziu os apóstolos para descobrir essa segunda parte também. Dito isto, é importante nós compreendermos que é uma distinção pedagógica, mas não é uma separação no mundo real. Por quê? Porque a própria identidade de Jesus é a identidade de Salvador. O próprio nome dele. Jesus, desde o início, né, o anjo disse a São José: tu lhe porás o nome de Yeshua, Jesus, que quer dizer Deus salva. Ou seja, o próprio nome da criança, né, já designa a realidade de que ele vem para nos salvar. Portanto, o mistério da encarnação tem por finalidade, a redenção. Então não são duas coisas separadas e estanques. Ou seja, a encarnação, ela é um mistério cuja finalidade é a redenção. Então nós estamos estudando o mistério da encarnação e o mistério da redenção como que pedagogicamente distintos, mas nós temos que entender que não são separados. E tanto não é separado que nós vimos na aula passada, a última aula que nós demos, não é? Nós falando de Jesus, que ele tem inteligência, que ele tem vontade, nós chegamos a falar então que ele, a oração de Cristo e o sacerdócio de Cristo, dentro da sua própria, né, condição de humanidade assumida. Mas isso são temas que, no fundo, já são de soteriologia, ou seja, já é a questão da redenção. Soteriologia é o estudo, né, da obra redentora.
Então, você vê claramente que, né, lá, ao falar da encarnação, nós precisamos tocar em assuntos da redenção, e agora falar da redenção, precisamos falar de encarnação. Então, a primeira aula, o primeiro ponto de soteriologia é entendermos que a razão de ser da encarnação é verdadeiramente a redenção. E isto é dogma de fé. Isso tem que ficar bem clarinho para nós, que nós, católicos, temos que entender que, historicamente, no mundo real, dogmaticamente falando, Deus, de fato, se fez homem para a nossa salvação. É isso que está definido de fé nos concílios, na Sagrada Escritura e nos concílios mais antigos. Você veja, por exemplo, o símbolo, o credo, né, o creio, niceno-constantinopolitano, aquele credo mais comprido que a gente pode usar na Santa Missa, inclusive era o único que era usado na missa, né, na liturgia antiga, diz, aquele que inicia, né? Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo. E aí coloca o mistério da encarnação, né? Baseado na realidade da geração eterna. Jesus é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Aí vem a questão da encarnação. Ele diz que por nós homens e pela nossa salvação desceu dos céus. O latim diz, muita gente sabe de cor o latim e tem uma nuance interessante, é bom citar o latim por causa disso. Qui propter nos homines et propter nostrum salutem descendit de celis. Por que é interessante o latim? Porque por causa da preposição propter, né? Propter em latim quer dizer em prol. A gente em português diz e por nós homens, mas não fica claro o que é esse por, né? Se você diz em prol, em favor de nós homens, propter nos homines, né? Et propter nostrum salutem, e em favor de nossa salvação. É isso que está no texto original também, em grego. O texto original do creio niceno-constantinopolitano, né? Foi escrito em grego, porque foram 2 concílios que foram celebrados no Oriente. Ou seja, esse credo ele começou a ser escrito em Niceia, em 325, para condenar Ário, ou seja, deixar bem clara a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois ele foi completado posteriormente pelo Concílio de Constantinopla em 381, porque em Constantinopla se falou também da divindade do Espírito Santo, né? Então por isso ele recebe esse nome de Niceno, porque é do Concílio de Niceia, Constantinopolitano, porque é do Concílio de Constantinopla. Então, o original grego diz ton dihemas, ou seja, dia, di aqui é uma contração de dia, né? Ou seja, em favor de nós, hemas. Tus antropos, os homens, antropoi. Aqui não é homem no sentido de varão, é homem no sentido de o gênero humano, a humanidade, né? Homem e mulher, ou seja, é como o latim também que fala homo hominis, propter nos homines, não é vir, varão, nem no grego é aner,
seria varão. Kai diatenhemeteren soterian, e em favor da nossa salvação, aquela salvação que é a nossa, né? Diatenhemeteren soterian, katelthonta ektonuranon, né? Katelthonta quer dizer desceu, a descida de Deus, a catábasis. Deus desce para nos salvar. Ektonuranon, né? Ek é origem, de celis, né? Ektonuranon. E então ele se encarnou, né? Sarkothenta, ek pneumatos agio. Sarkos, carne, recebeu carne, se encarnou. A palavra carne está na origem também do original, né? do grego original. Vejam, para que eu estou gastando esse tempo? Para dizer que isso está definido, é de fé. E, no fundo, não precisava de um concílio para dizer isso, porque as Sagradas Escrituras abundantemente já atestam isso. Quando, na noite de Natal, o anjo apareceu para os pastores, né? Depois a multidão dos anjos, em coro, disse glória a Deus nas alturas, o anjo disse aos pastores: anuncio-vos uma grande alegria. Hoje nasceu para vós um Salvador. Nasceu um Salvador. Então, no nascimento, Jesus, o nome dele é Yeshua, Deus que salva. No nascimento, o anjo anuncia um Deus Salvador. Nasceu para vós um Salvador. Então, é evidente que a finalidade da encarnação é a redenção, e isso é de fé. Alguns de vocês podem chegar a dizer assim, mas padre, mas não tem uma história de uma controvérsia entre os tomistas, os seguidores de Santo Tomás de Aquino, e os escotistas, os seguidores de Duns Scotus, onde parece que para Duns Scotus a finalidade da encarnação não era a redenção, não era morrer na cruz. Veja, então aqui precisamos ser bem honestos e claros com o Duns Scotus. Aqui precisa estar bem clara a ideia. Duns Scotus levanta uma hipótese. Ou seja, no mundo real, no mundo dos fatos históricos, tomistas e escotistas estão de acordo. A finalidade concreta, real, histórica da encarnação foi a redenção na cruz. Porque o homem, histórica, concreta e realmente, pecou de fato. Agora, o que acontece é que o Duns Scotus levanta uma hipótese. Ele diz assim, e se? É o e se o homem não tivesse pecado? Você entende que nós estamos aqui no mundo da teoria, né? No mundo hipotético. E se o homem não tivesse pecado? Gente, e se? Bom, e se a gente não tem isto no mundo real? E se o homem não tivesse pecado? Mas o homem pecou. Então, a controvérsia entre tomistas e escotistas, ela é legítima. Vocês podem discutir. Os escotistas dizem, se o homem não tivesse pecado, né, o verbo teria se encarnado mesmo assim. E os tomistas dizem, não, o verbo não teria se encarnado, e é por isso que a igreja canta na noite de Páscoa o Exultet, né, dizendo, ó felix culpa, o que culpa feliz a de Adão, qui talem ac tantum meruit redemptorem, que mereceu um tão grande redentor. Porque se Adão não tivesse pecado, não tinha vindo o redentor, pronto, acabou. São duas opiniões. São duas opiniões no mundo da hipótese. Se não tivesse pecado. Os tomistas dizem, não haveria encarnação. Se não tivesse pecado, os escotistas dizem,
haveria encarnação mesmo assim. Sejam felizes e discutam. Assim, por curiosidade, posicionamento pessoal, eu durante muito tempo, por influência dos meus professores na Gregoriana, tendi mais para a posição escotista, né? E, ultimamente, por causa dos meus estudos Santo Tomás, Garrigou e Companhia Limitada, a gente vê concretamente que a posição tomista ela é muito mais embasada, né? E, digo mais, aí já é opinião pessoal. A posição escotista não só não é embasada, ela é perigosa. Por quê? Porque Duns Scoto não era herege, pelo amor de Deus, nada disso. Mas o que acontece é que muitos hereges o invocam para defender suas posições modernistas. Que posição modernista? A posição modernista de que a finalidade, né, da encarnação é que Deus encarnaria mesmo assim. Então, a natureza humana foi elevada e portanto, justifica-se o naturalismo dos modernistas, ou seja, que a graça de Cristo está lá presente em todos os seres humanos e todo mundo está salvo, porque, na verdade, foi a encarnação mesmo que salvou, não foi a morte na cruz que salvou. Veja, isso vai muito além do que jamais Duns Scoto pensou, tá? Pelo amor de Deus, não vão dizer que Duns Scoto é herético, porque eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o pessoal vai puxando, né, as conclusões de Duns Scoto e termina a coisa indo para outro caminho. Mas isso é só uma curiosidade. O fato, né, que nós precisamos ter assim bem clarinho, desde o início, é que a finalidade da encarnação realmente é a redenção, é a morte na cruz. E Deus assumiu um corpo passível, um corpo que pudesse sofrer, mas por quê? Porque Deus quis, né, objetivamente, que ele, encarnado na sua natureza humana, pudesse merecer para nós homens a nossa salvação. São coisas que nós vamos depois olhar com mais detalhes, mais especificações, né? E é importante a gente ter essa clareza. Então, iniciamos aqui com essa primeira aula da parte de soteriologia, deixando bem claro que é de fé, é dogma de fé, sem dúvida nenhuma, que a finalidade da encarnação é a redenção, a morte na cruz. Como se costuma dizer, Jesus nasceu para morrer, não é? Ele veio com essa finalidade, não é? Isso já estava ali marcado com muita clareza. Infelizmente, no mundo moderno, ou melhor, no mundo modernista, isso vai sendo deixado de lado. Por quê? Porque no fundo, para o mundo modernista não é necessária a salvação. Para que salvar? Não. Né? Ninguém se sente perdido. E aí as coisas desmoronam. Mas sobre esse tema a gente vai tratar na próxima aula. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.